Oi, gente! Tudo? Como é que vocês estão? Eu tô aqui hoje para contar tudo, absolutamente tudo, sobre lavagem nasal em crianças. Quero mostrar e dar as dicas do consultório para vocês. Vão se conectando aí, que hoje eu vou falar tudo sobre alto volume, baixo volume, vou mostrar todos os dispositivos, vou falar sobre como orientar as famílias, vou falar sobre como fazer a limpeza dos vários dispositivos, como fazer o soro caseiro, tudo isso eu vou falar. Me aguardem. Vamos entrando que eu já vou começar pra gente explicar um pouquinho melhor sobre tudo de lavagem nasal voltado pro consultório, tá? Que é um ponto muito importante. Como fazer as famílias aderirem às nossas estratégias, como explicar de uma forma clara para as famílias a importância da lavagem nasal. Vamos começar? Primeiro conhecimento que todo pediatra tem que ter no consultório é sobre o que é baixo volume na lavagem nasal e o que é alto volume na lavagem nasal. Quando eu falo de baixo volume, eu estou falando de menos de 100 ml de lavagem dentro do nariz. Quais são os dispositivos que eu vou ter que mostrar para a família que fazem baixo volume? Vamos lá. Seringa, baixo volume. Posso fazer com uma seringa alto volume? Pode, mas vai dar uma trabalheira desgraçada. Então, menos de 100 ml é baixo volume. Seringa. Ai, Amanda, onde eu compro essa seringa bonitinha? Mercado Livre ou @agpmed. Amanda, onde eu compro esse mecanismo aqui para proteger a seringa? Mercado Livre. Nas farmácias dificilmente tem. Como eu posso fazer de uma forma tabajara? Posso pegar o invólucro que vem nos medicamentos, solução das crianças, e adaptar na seringa. É uma estratégia, tá? Além desses baixos volumes, o que eu vou ter? Eu tenho o spray nasal. Spray nasal é lavagem nasal, gente? Não. Eu recomendo esse aqui como lavagem nasal? Não. Eu recomendo spray nasal para as crianças apenas como hidratação nasal ou como um primeiro passo para as crianças progredirem, tá? Então, não é a minha primeira indicação. Além disso, conta-gota. Conta-gota. Cada vez que a gente usa o conta-gota, um conta-gota tem 1 ml. É uma maneira legal de começar, é um baixo volume seguro, é um baixo volume que as famílias gostam, é um baixo volume que muitas vezes os principais cuidadores não estão em casa, pode ser feito por outros cuidadores. Além disso, flaconete. A gente tem que falar para as nossas famílias que criança pode usar flaconete, pessoal. Olha que prático, as mães carregam na bolsa, os pais carregam na bolsa. Não contamina o soro. No final eu vou falar só sobre contaminação de soro, tá? Ó, escolhe qual flaconete, família. Família, vocês têm que escolher um flaconete que não machuque a entrada nasal das crianças. Então, ó, escolhe uma ponta boa. Como que eu ensino no meu consultório eles aplicarem? Aqui tem 5 ml, tá? Posso usar no meu filho? Posso. Não vai ter pressão, a gente não quer ter pressão, principalmente em crianças, nunca pressão. Então o flaconete é sim muito legal, principalmente quando a gente está em viagem, principalmente em famílias que estão começando a fazer a limpeza nasal. Ele é uma boa estratégia e eu gosto do flaconete, tá? Problema do flaconete, preço, é caro pra caramba. Então se vai usar aí 30 ml por dia, vai usar muito flaconete. Vai se tornar algo mais caro para algumas famílias, mas ele é ótimo porque ele não contamina, fácil de aplicar, as crianças toleram bem o flaconete também. Além disso, estou falando só em baixo volume por enquanto. Spray com pressão. Eu gosto de spray com pressão, eu adoro spray com pressão. Um jato, 1 ml. Cada vez que a família aperta, um jato, 1 ml. Ele é bom, ele é muito bom. Por quê? A maior parte deles hoje em dia ele é 360. Então eu posso aplicar em situações desafiadoras. Sabe aquelas crianças mais complicadas de começar a lavagem nasal? Às vezes a família tem 1 segundo para aplicar. Então vai lá, aplica. Aplico assim,
Nunca. A gente tem que falar para as famílias que a gente tem que aplicar lá pro fundo do nariz. A gente tem que fazer esse movimento aqui, ó, lá pro fundo do nariz. Quem aplica a limpeza assim faz sangramento, não pode, tá? Então explicar a correta maneira de usar o spray dosimetrado, spray com pressão. Criança pode usar qualquer spray? Em verdade sim, tá? Recém-nascidos eu recomendo que compre o Baby e não o jato forte, tá? Esse aqui é o Baby, deixa eu ver. Esse aqui é o Baby, ó. Mas todos são ótimos. Quando a gente compra um dosimetrado Marésias, ele vai vir com um bico extra, que é um bico bem legal, que a gente pode adaptar numa seringa. Então é uma boa dica para as famílias, tá? Então, tudo isso daqui é baixa pressão, baixa pressão, baixa pressão e baixo volume. A seringa, ela é baixo volume, tá? Mas a gente consegue fazer muita pressão com a seringa. E isso acaba podendo gerar um risco de ir soro realmente para dentro do ouvido, através da tuba auditiva, tá? Então a seringa, vocês têm que ligar um alerta quando vocês forem orientar para os pacientes. Nunca fazer pressão, nunca fazer isso aqui, ó. É bem importante, tá? Eu não recomendo fazer limpeza nasal deitado, tá? Eu não recomendo isso. Nunca recomendei para os meus pacientes. Não gosto, não costumo fazer, exceto assim em raríssimos casos. Por quê? Quando a gente está deitado, a gente corre o risco de deixar mais em paralelo a tuba auditiva e o nariz. E isso pode levar a meleca para dentro do ouvido. Então, particularmente, eu não gosto de criança fazendo lavagem deitado. Eu sempre procuro fazer sentado, de preferência inclinado para frente. Crianças maiores com o queixo mais aqui na região do peito, tá? Mesmo baixo volume, eu faço essas orientações. Então, já mostrei para vocês. Flaconete, o spray que não é lavagem, só hidrata, conta-gota, dosimetrado pressão e as seringas. Tem novidade, Amanda? Ai, sempre tem, gente. Lavagem nasal no consultório sempre tem novidade. Tem esse bico que a gente acopla ele direto no soro, tá? Abre o soro, então meu soro estava fechado, ensina a família, abre o soro e coloca esse bico. Família pode aplicar direto no nariz da criança, tá? Vai virar aqui, a criança vai virar a cabeça um pouquinho para lateral e vai conseguir aplicar também. É bem prático, mas também tem a questão custo, tá? Também acaba se tornando uma estratégia com um custo um pouco mais elevado. Então, tudo isso que eu falei até agora é o quê? Tudo isso é baixo volume. O baixo volume é até 100 ml. Para quais crianças eu indico? Eu ensino todas as estratégias, gente. Todas as estratégias no meu consultório eu falo para as famílias, para elas terem várias maneiras de sair de várias situações. Então, tudo isso aqui que eu falei para vocês eu explico no consultório. Como que eu vou limpar esses bicos aqui? Eu posso limpar com álcool, tá? Pelo menos aí uma vez por semana eu tenho que limpar. A gente sabe que semanalmente todos esses dispositivos ficam infectados. Então, vou lá, limpo com água e sabão ou limpo com álcool todos os bicos. O ideal é cada criança ter o seu próprio dispositivo. Como é isso em irmãos? Não funciona, tá? Então, em irmãos, eu sempre recomendo que a gente use e limpe na hora. Use e limpa. Se outro irmão pegar, já não vai estar um dispositivo contaminado, tá? Ou a gente diminui essa contaminação. Amanda, mando meus pacientes guardarem o soro na geladeira, sim ou não? Verdades, tá? Todo o soro, ele tem uma durabilidade de 7 dias, tá? No máximo 7 dias. Então, não comprem grandes volumes de soro. O ideal é que o soro fique aí em torno de 15 até 18 graus, é o ideal. Depende da região que tu mora. Vai manter esse soro na geladeira? Vou manter, Amanda. Eu sou uma família raiz, eu quero manter na geladeira. Aquecer no micro-ondas, tá? Por quê? Esse soro aberto na geladeira, ele contaminou. Toda vez que tu abre o soro tá virgem. Eu abri o soro, eu tô contaminando esse soro. Esse soro vai começar a ficar um pouco mais ácido. Vai ter CO2 aqui dentro. Eu vou acidificar o meu soro. E o meu nariz não gosta de um meio ácido. O meu cílio e o meu muco não funcionam bem em meio ácido, tá? Então uma boa dica é essa. Colocou na geladeira, sempre tem que aquecer um pouquinho no micro-ondas para fazer a limpeza nasal nas crianças, tá? Que mais? Amanda, tu gosta de aspirar as crianças, os bebês? Eu acho que os pais têm que conhecer o aspirador nasal, tá? Toda aspiração que os pais fazem em casa, eles vão entrar em contato com vírus e bactérias dos bebês e das crianças.
Para quem eu indico? Criança que não sabe assoar, família tem que ter um aspirador. Qual tipo de aspirador? Eu indico sempre o que não tem filtro dentro, tá? Vou mostrar essa marca aqui, que tem um bom aspirador com um custo legal. Tá, então eu recomendo que tenham em casa, eu ensino eles a usarem, não mando fazer de rotina, mas eventualmente é necessário e ajuda pra caramba aspirar depois da limpeza nasal. Sim, as famílias precisam conhecer essa estratégia. Além disso, mostrei para as famílias tudo que a gente tem de baixo volume, mostrei todas as estratégias, falei onde eles vão conseguir comprar, mostrei essas seringas caras, mostrei a seringa barata, mostrei o protetor para as famílias. Amanda, minha família não consegue fazer. Posso mesclar os métodos durante o dia? Claro. Quando vocês ensinam todos os métodos de limpeza nasal, as famílias conseguem mesclar isso na realidade delas e elas têm uma adesão maior. Se vocês perguntarem no consultório de vocês para as famílias, família, vocês acham que o Joãozinho vai conseguir lavar o nariz? Apenas 26% vão dizer que sim. E na realidade, 80% das crianças conseguem realizar a limpeza nasal. Então as famílias, elas têm mais medo da limpeza nasal do que na verdade, na realidade acontece. Então é nosso papel como médico orientar corretamente. Mesmo baixo volume, Amanda, tu orienta a fazer deitado? Não, eu não oriento a fazer deitado. Eu oriento sempre sentado, inclinado para frente. Bebezinho, Amanda, não consigo. Coloca um travesseiro embaixo ou coloca na posição de lado, decúbito lateral, tá? É uma opção também, não é a que eu prefiro, tá? Como eu limpo? Sempre, gente, uma vez por semana, álcool em tudo. Álcool em tudo. O mistério do conta-gotas é o seguinte: as mães compram isso aqui e ficam colocando soro aqui dentro. Coloca no nariz da criança e coloca o conta-gota aqui. O que aconteceu? Contaminou tudo. Ficou tudo contaminado. Como é o certo? Coloca o soro em um pote. Coloca o soro em um pote. Depois pega o conta-gotas, aspira do pote, coloca no nariz da criança. Não pode ficar aqui dentro o soro, tu aspirando. O soro tem que estar livre desse conta-gota e desse material que pode acumular bactérias e vírus aqui dentro, tá? Então é importante ter esse cuidado. Abriu o soro dura quanto tempo, galera? O que vocês têm que falar para os pacientes de vocês? 7 dias. Não adianta comprar um soro deste tamanho. Não adianta, vai ficar contaminado. Colocou na geladeira, contaminou o soro. Contaminou o soro, tem que aquecer um pouquinho no micro-ondas. Quanto tempo? Não tem uma precisão. O meu micro-ondas são 30 segundos. Tem que ver quanto tempo é o micro-ondas daquela família, tá? Aspirador, quanto tempo eu uso? Um aspirador pode durar em 1 mês ou até uma crise importante, tá? Ou seja, teve uma sinusite bacteriana, teve uma infecção muito importante, tem que colocar fora o aspirador, tá? Amanda, posso ferver as seringas? Pode ferver, só que vai estragar a borrachinha. Então, no momento que tu ferveu a seringa, ela não vai ficar a mesma coisa. Então, seringa é algo barato. Coloca a seringa fora semanalmente, compra uma seringa nova, tá? De baixo volume, são essas opções que a gente tem para criança. Tô falando de criança. Vamos entrar agora nos queridinhos do momento, que é o quê? Alto volume. Essa garrafinha aqui, ela é uma garrafinha muito famosa, uma garrafinha americana. Onde a minha família compra, já que está em falta no Brasil inteiro essas garrafinhas. Esse squeeze a gente chama. Em Otorrino a gente fala squeeze, mas aqui é garrafinha. Isso aqui vocês compram no Mercado Livre, pessoal. Comprem no Mercado Livre, com certeza vocês vão encontrar. Outro tipo de garrafinha que eu gosto para criança diferente. Garrafinha invertida. Coloca o soro aqui dentro, fecha. Aqui tem um botão clicável. Posso comprar Nasoar ou Rinossoro? Pode. Não tem na tua farmácia? Mercado Livre. Qual o problema da garrafinha e das crianças? Essa garrafinha aqui, quando chegar no final, vocês não vão mais conseguir ter pressão nela. Então, às vezes, no final dessa garrafinha tem que abrir e aspirar com uma seringa, tá? Então, pode acontecer também. Além disso, outro problema da garrafinha. Precisa sair o soro do outro lado? Não é obrigatório sair o soro do outro lado. Mas no alto volume, que são as garrafinhas, a tua chance de sair do outro lado da narina oposta é muito maior. E por que isso é importante? Porque vai lavar a adenoide. E a adenoide, ela vai ter um
filme ali, um microfilme de bactérias e vírus. Então o alto volume ele é bem importante para crianças com IVAs recorrente, por exemplo, para crianças que têm hipertrofia de adenoide, por exemplo. Então esses são 3 modelinhos, na internet tem mais modelinhos, mas eu gosto de todos eles, tá? São todos eles modelos legais. Sempre orientar a família que no final da garrafinha pode ser que tu não consiga ter volume. Qual a posição da cabeça que eu ensino os meus pacientes a fazer em alto volume? Depende do que tu vai lavar. Quero lavar o esfenoide, a cabeça é para trás. Quero lavar o frontal, cabeça encostada no peito. Quero lavar o seio maxilar, tem que rodar um pouquinho a cabeça. De uma maneira geral, pessoal, o que eu falo? Tenta colocar o queixo um pouco mais encostado no peito, olhando mais para baixo, não olhando para o espelho. A criança que olha para o espelho, ela pode colocar soro dentro do ouvido, tá? Então, uma boa posição é essa daqui, ó. Tenho que assoar o nariz depois de lavar o nariz, com alto ou com baixo volume? Sim, eu tenho que fazer isso. Como eu oriento as crianças a assoarem o nariz no meu consultório? Faz um lado, faz o outro, e depois disso, espera para aplicar o spray nasal de corticoide, tá? Olha essa dica. Lava o nariz, assoa o nariz, espera um tempo. Quanto tempo? Pelo menos uma meia hora para aplicar o spray de corticoide, tá? Mesmo no alto volume. Amanda, como eu falo pro pessoal limpar essas garrafinhas? Como eu faço? Bom, essa marca americana, quando vocês compram no Mercado Livre, ela vem com esse kit aqui, que são esses sachêzinhos que vem a preparação para o soro fisiológico pronto. Essa marca, ela tem um manual de como deixar essa garrafinha limpa. Essa garrafinha, por exemplo, depois que vocês usam, vocês têm que deixar ela assim, ó, ela não pode acumular líquido. Existe um suporte para ela, um suporte americano. No Brasil a gente ainda não encontra isso, mas existe. Como eu faço? Coloca em um copo. Deixa sempre assim, coloque em um copo. Uma vez por semana, tu vai limpar a tua garrafinha. Tu vai colocar água aqui dentro e vai colocar no micro-ondas aí 30 segundos. Para te limpar a tua garrafinha e tu continuar usando. Além disso, como eu limpo o bico? Álcool ou água e sabão, tá? Bem importante, tem que ensinar os pacientes a manterem isso limpo. Porque senão, galera, sabe o que vai acontecer? As garrafinhas vão estar mais sujas do que o nariz dos pacientes. É um problema isso. Então, limpou a garrafinha uma vez por semana. Amanda, o que tu recomenda? Tu recomenda usar os flaconetes? Eu recomendo. O que tem aqui dentro desse flaconete? O americano, a gente sabe o que ele tem dentro, tá? O americano, ele tem sal e bicarbonato. O Nasoar brasileiro, ele fala que só tem sal, tá? Mas o rinossoro, a gente não sabe bem ao certo o que tem dentro. Então, a melhor lavagem nasal, ela é feita com sal e com bicarbonato. Por quê? O bicarbonato torna o meio alcalino. Quando vocês abrem o soro, vocês já estão acidificando esse soro. E o nariz não gosta de ácido. Então, o melhor soro para limpar o nariz de uma maneira geral, ele tem que ter bicarbonato. Então, como está tudo em falta, é interessante vocês ajudarem os pacientes de vocês, ensinarem os pacientes de vocês a fazerem o soro para limpar o nariz em casa. Como que eu ensino os meus pacientes aqui no consultório? 240 ml de água filtrada, morna preferencialmente, é mais agradável de fazer essa limpeza nasal com água morna. Depois disso, eu pego uma colher de cafezinho rasa de sal de cozinha. Não o sal que vocês estão cozinhando, né, galera? Não, um sal limpo. Como eu vou saber a medida da minha colher? A medida da tua colher vai ser 2 gramas de sal, que são 2 sachêzinhos em 240 ml, que é a marquinha da garrafinha. Além disso, coloca mais 1/4 desta quantidade de bicarbonato, que é o fundo da colher. Eu entrego para os meus pacientes bicarbonato para eles fazerem as primeiras lavagens, tá? Então aqui dentro, para fazer 240 ml, vocês vão usar 1 colher de café de sal
e o fundo da colher de cafezinho de bicarbonato. Amanda, essa solução é 100%? Não, não é 100%. O otorrino, ele vai modificando essa solução. Às vezes a gente usa até uma colherinha rasa de bicarbonato em pacientes com sinusites recorrentes, nessa receita caseira. Mas daí cada caso é um caso, a gente vai manejando isso. Se vocês orientarem essa solução caseira, sempre lembrando que a água é filtrada ou água mineral, não dá para usar uma água duvidosa, tá? Porque dá amebíase. Então tem que ser uma água filtrada. Vocês já estão fazendo um grande passo, até pela questão do custo, tá, pessoal? As famílias param de lavar o nariz das crianças com alto volume pelo custo, tá? Eu vi aqui que tem algumas perguntas, eu vi aqui da Mami Pede. Oi, Paola! Rinossoro tem só sal, exatamente. Nasoar tem um pouquinho de bicarbonato. Mas tu olha que interessante aqui, ó. Eles não falam, tá? Esses sachêzinhos aqui, eles não falam exatamente a medida que tem dentro. Então essa receita caseira, muitas vezes ela é até mais efetiva do que esses sachêzinhos que a gente compra por aí, tá? Então bicarbonato e sal com água filtrada. Além disso, posso inverter nessa época que tá faltando tudo aqui no mercado? Posso usar a garrafinha de uma, o sachêzinho da outra? Claro! Essas informações a gente tem que passar para os nossos pacientes. Eles precisam ter essa noção. Como eu começo? Gente, eu sempre ensino baixo volume. Em recém-nascidos eu já ensino baixo volume, sempre. Todas as opções eu ensino para as famílias. Como eu começo? Menos de 1 ano, 1 ml. Menos de 2 anos, 2 ml. Menos de 3 anos, 3 ml. Eu começo assim. Menos de 4 anos, 4 ml. Menos de 5 anos, 5 ml. A primeira semana eu dou esse norte para a família. Depois vai aumentando a quantidade dos ml, mas a gente tem que dar um ponto para eles, senão eles não conseguem começar. Depois disso, eu faço alto volume em bebês, em alguns bebês eu faço alto volume. Por quê? Porque tem bebês que tem algumas recorrências que só com alto volume pra gente melhorar, tá? Então, sim, eu faço alto volume, sim, eu dou uma métrica para as famílias começarem, eu falo menos de 1 ano 1 ml, menos de 2 anos 2 ml, menos de 3 anos 3 ml, mas eu vou aumentando isso já na segunda semana, tá? Então, temos que dar esses nortes para as famílias que a gente atende. Dou escrita também a receita da lavagem nasal, já para 240 ml, já deixo o bicarbonato com as famílias para elas testarem em casa e oriento também sobre as diversas formas de fazer a lavagem nasal com os sachêzinhos, tá? Oriento comprar o aspirador, oriento sempre as limpezas nasais, tá? A gente tem que orientar as limpezas e, além disso, ensinar como limpa os bicos. Outro ponto dessa revisão de lavagem nasal é a gente falar sobre a frequência, tá? Pelo menos 2 vezes ao dia a gente tem que orientar a limpeza das crianças nasal. Pelo menos 2 vezes. Em crianças que estão com mais descompensações, mais vezes. Criança recorrente, muita meleca, alto volume, pelo menos 1 vez por dia, e o ideal são mais vezes ao dia. O que eu pego de maior erro hoje em dia? Posição da cabeça, erro. E limpeza das garrafinhas, tá? Como eu deixo a garrafinha? Porque as empresas estão vendendo as garrafinhas, mas não estão vendendo suporte, por exemplo. Não estão vendendo o livrinho que ensina a limpar a garrafinha. Então, isso é a parte do médico, junto com as famílias também. O que mais, gente, que eu queria contar pra vocês? Eu uso esse recurso no meu consultório também, ó. Mostro para as crianças aqui os seios da face, tiro as miçanguinhas, mostro que eles vão limpar o nariz, uso esse recurso também. E eu armazeno todo o meu material, tudo isso que vocês estão vendo aqui no meu consultório, eu armazeno dentro de uma caixa, ó. Então tudo isso vem aqui dentro e tudo isso fica em cima da minha mesa. Eu também tenho a minha receitinha padrão de limpeza nasal, mas eu mostro tudo isso para o paciente e isso faz muita diferença na adesão que os pacientes têm depois da consulta, tá? Então são pontos bem importantes. Eu vou indo pro final da nossa live, quero que vocês deixem aí perguntinhas para mim, podem deixar, eu vou responder todas as perguntas. Vocês sabem que no nosso novo curso, no 8º Fundamentos de Sono Infantil, a gente vai ter um módulo dentro dele, uma aula especial só sobre limpeza nasal avançada, nível hard, para pediatras, tudo que você quer saber e nunca você perguntou.
Então vai ter um módulo também, a gente vai falar sobre isso. Na aula ao vivo eu vou poder dar mais dicas. Tem vários tipos de soluções que a gente tem que conhecer. Tem solução mais alcalina, com mais bicarbonato. Tem solução um pouco mais doce, com xilitol, para crianças que têm otites recorrentes. Então isso aqui é um mundo, tá? A gente vai abordar mais nisso. Agora a gente abriu essa porta também dentro do nosso curso, que inclusive está com o carrinho aberto. Vão lá se inscrever. Vão lá aproveitar a promoção dos preços. E espero vocês durante essa semana aqui nas nossas outras lives, tá certo? Abração, obrigada a todos vocês. Respondo mais dúvidas durante o dia.